Se você gosta de reflexões profundas que ajudam a viver com mais calma e clareza, já se inscreve no canal agora. Assim você não perde os próximos vídeos. Bloco 1. A primeira verdade estoica que muda tudo. Se eu te dissesse que a maioria das suas preocupações nunca vai acontecer, você acreditaria? Mesmo assim, elas roubam seu sono, sua energia e sua paz todos os dias. Por que a gente insiste em sofrer por coisas que ainda não existem? Os estoicos perceberam algo que continua absurdamente atual em 2026. A gente antecipa problemas, conversa com inimigos imaginários e perde horas discutindo mentalmente situações que talvez nunca ocorram. A mente humana tem uma tendência natural de criar cenários catastróficos. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Em outras palavras, não é o futuro que machuca, é a história que você cria sobre ele. Quando você se preocupa demais, você vive no futuro, e o futuro não existe. O único lugar onde a vida acontece é agora. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A preocupação não é sinal de responsabilidade. Ela é, muitas vezes, uma forma sofisticada de tentar controlar o que está fora do seu alcance. Os estoicos chamavam isso de gastar energia no lugar errado. Imagine viver um ano inteiro sem carregar esse peso invisível no peito. Imagine tomar decisões com clareza, sem medo do que pode dar errado. A primeira verdade estoica é simples, mas dura de engolir. Você não controla o que vai acontecer, mas você precisa controlar sua reação atual. Quando você para de se preocupar com o que não depende de você, algo poderoso acontece. A ansiedade perde força, a mente fica mais leve, e a vida começa finalmente a andar para frente. Se essa reflexão já fez sentido para você, se inscreve agora no canal. Aqui a gente aprende a viver com mais clareza, força e tranquilidade, mesmo em tempos difíceis. Bloco 2. A verdade estoica sobre controle que liberta a mente. Existe uma pergunta simples que pode acabar com grande parte da sua ansiedade em 2026. Ela não é fácil de aceitar, mas muda tudo quando você responde com honestidade. Isso que está me preocupando agora realmente está sob meu controle? Os estoicos dividiam a vida em duas partes muito claras. Aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Parece óbvio, mas quase ninguém vive de acordo com isso. A maioria das pessoas sofre tentando controlar opiniões alheias, decisões do mercado, atitudes de familiares ou acontecimentos inesperados. E quanto mais tentam controlar, mais frustradas ficam. Marco Aurélio escrevia que insistir em controlar o incontrolável é como brigar com a própria realidade. Você pode lutar, reclamar e se desesperar, mas a realidade não negocia. Em 2026, com o excesso de informação, redes sociais e comparações constantes, essa luta ficou ainda mais desgastante. Aqui está o detalhe que passa despercebido. Quando você tenta controlar tudo, você perde o controle de si mesmo. Os estoicos não pregavam passividade. Eles ensinavam foco, energia total apenas naquilo que está ao seu alcance. Pensamentos, escolhas, atitudes e caráter. Imagine acordar sem a necessidade de agradar todo mundo. Imagine seguir seu caminho sem carregar a culpa por decisões que não são suas. A segunda verdade estoica é libertadora. Você não precisa dominar o mundo, precisa dominar suas respostas a ele. Quando você aceita que nem tudo depende de você, a vida fica mais leve. A mente desacelera, as decisões ficam mais firmes. Você para de desperdiçar energia e começa a viver com intenção. Se essa ideia está clareando algo dentro de você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente aprende a focar no que realmente importa e abandonar o resto. Bloco 3. A verdade estoica sobre expectativa que destrói a paz. Grande parte da frustração que você sente não vem do que aconteceu, vem do que você esperava que tivesse acontecido. Quantas vezes você sofreu não pela realidade, mas pela expectativa que criou? Os estoicos eram diretos nesse ponto. Expectativa excessiva é uma armadilha silenciosa. Você cria um roteiro mental. Imagina como as pessoas deveriam agir, como a vida deveria responder, como o esforço deveria ser recompensado. Quando isso não acontece, surge a revolta, a decepção e o sentimento de injustiça.
Sêneca alertava que quem sofre antes do tempo sofre duas vezes. Primeiro na imaginação, depois, quando a realidade não confirma o que foi idealizado. Em 2026, isso se intensifica. Redes sociais vendem finais felizes prontos. Sucesso rápido, relacionamentos perfeitos, vidas sem falhas. E sem perceber, você começa a medir sua vida por expectativas que não são reais. Aqui está a virada estoica. Expectativa não é esperança. Expectativa é apego a um resultado específico. Os estoicos ensinavam a agir com excelência, mas aceitar qualquer desfecho com serenidade. Você faz sua parte. O resto não é promessa. Imagine trabalhar, amar e se dedicar sem exigir que o mundo te devolva algo específico. A terceira verdade estoica é libertadora e desconfortável. Quando você solta a expectativa, a frustração perde o poder de te controlar. Menos expectativa gera mais presença, mais equilíbrio, mais maturidade emocional. Você deixa de brigar com a realidade e começa a caminhar junto com ela, mesmo quando ela não sai como o planejado. Se esse ensinamento está abrindo sua mente, se inscreva no canal agora. Aqui você aprende a viver com menos ilusão e muito mais tranquilidade. Bloco 4. A verdade estoica sobre opinião alheia que rouba sua liberdade. Muita gente não vive a própria vida. Vive tentando administrar a opinião dos outros. E isso custa caro, muito caro. Quanto da sua energia diária vai embora tentando ser aceito, aprovado ou entendido? Os estoicos foram claros sobre isso. A opinião dos outros não está sob seu controle. Mesmo assim, a maioria das pessoas organiza decisões, palavras e escolhas com base no julgamento alheio. Você muda o que pensa, muda o que sente, muda até quem é, só para evitar críticas. Marco Aurélio lembrava que você pode agir com retidão e ainda assim será mal interpretado. Isso não é falha sua, é natureza humana. Cada pessoa enxerga o mundo a partir das próprias dores, medos e limitações. Em 2026, com redes sociais amplificando julgamentos, comentários e comparações, essa prisão ficou ainda mais forte. Um post, uma escolha ou um silêncio já viram motivo de ataque ou opinião não solicitada. Aqui está o ponto estoico que muda tudo. Quando você vive para agradar, perde o acesso à própria essência. Os estoicos ensinavam que reputação é externa, caráter é interno. E trocar um pelo outro é negociar sua paz. Imagine acordar sem o peso de provar nada para ninguém. Imagine agir de acordo com seus valores, mesmo sendo incompreendido. A quarta verdade estoica é desconfortável, mas libertadora. Você não precisa da permissão do mundo para viver com dignidade. Quando você solta a necessidade de aprovação, algo silencioso acontece. A ansiedade diminui. A postura muda. A vida ganha firmeza. Você deixa de atuar e começa, finalmente, a viver. Se essa verdade está falando com você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente aprende a ser livre por dentro, mesmo quando o mundo tenta nos moldar. Bloco 5. A verdade estoica sobre dor e dificuldade que fortalece o caráter. Ninguém passa pela vida sem dor. A diferença está no que você faz com ela. Você enxerga as dificuldades como castigo ou como treinamento. Para o estoicismo, dor não é sinal de fracasso. É parte do processo de formação do caráter. Os estoicos não romantizavam o sofrimento, mas também não fugiam dele. Eles sabiam que a vida exige preparo emocional para lidar com perdas, frustrações e obstáculos inevitáveis. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. Em 2026, a cultura do conforto tenta eliminar qualquer desconforto. Qualquer dor vira problema. Qualquer dificuldade vira trauma. E com isso as pessoas ficam mais frágeis, não mais protegidas. Aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Evitar toda dor enfraquece. Os estoicos treinavam a mente para atravessar dificuldades com firmeza, aprendendo com elas em vez de se definir por elas. Dor é temporária. O aprendizado fica. Imagine olhar para os momentos mais difíceis da sua vida e perceber que eles te moldaram, não te quebraram. A quinta verdade estoica é direta. O sofrimento não te destrói. A resistência a ele é que te esgota.
Quando você aceita a dor como parte do caminho, algo muda. Você para de reclamar e começa a crescer. A vida não fica mais fácil. Você fica mais forte. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente aprende a transformar dificuldade em força interior. Bloco 6. A verdade estoica sobre tempo que muda suas prioridades. Você age como se tivesse tempo infinito, mas vive reclamando que o tempo nunca é suficiente. Se você soubesse que seu tempo é limitado, o que pararia de fazer hoje? Os estoicos tinham uma relação muito lúcida com o tempo. Para eles, o tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Dinheiro volta. Status muda. O tempo perdido. Não. Sêneca escreveu longamente sobre isso. Ele dizia que a vida não é curta. Nós é que a desperdiçamos. Em 2026, o desperdício de tempo ganhou novas formas. Rolagens infinitas, distrações constantes, urgências artificiais. A mente fica ocupada, mas não produtiva. E o pior, a sensação constante de estar atrasado, mesmo sem saber para onde está indo. Aqui está a virada estoica. Quando você respeita seu tempo, você passa a respeitar a si mesmo. Os estoicos aconselhavam a viver cada dia como uma unidade completa. Não como ensaio, não como rascunho. Imagine encerrar cada dia com a sensação de que viveu de forma consciente. Não perfeita, mas intencional. A sexta verdade estoica é um choque silencioso. Você não perde tempo. Você entrega tempo ao que escolhe. Quando você entende o valor do tempo, suas prioridades se reorganizam. O que é superficial perde espaço. O que é essencial ganha foco. Viver bem não é fazer mais, é desperdiçar menos. Se essa reflexão tocou você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente aprende a viver com mais presença e menos distração. Bloco 7. A verdade estoica final que faz a vida dar certo. Depois de tudo que você ouviu até aqui, existe uma verdade que sustenta todas as outras. Sem ela, nada se mantém de pé. Quem você escolhe ser quando ninguém está olhando? Para os estoicos, o centro de uma vida bem vivida não está no que acontece fora, mas no que você constrói por dentro. Virtude, para eles, não era moralismo, era coerência. Era alinhar pensamento, ação e valores, mesmo quando isso custa conforto ou aprovação. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos sabendo que poderia perder tudo a qualquer momento. Poder, status, saúde, reputação. Ainda assim, ele insistia em uma pergunta simples. Estou agindo de acordo com aquilo que considero correto? Em 2026, essa pergunta continua atual. Em um mundo de atalhos, aparências e validação instantânea, manter integridade virou um ato de coragem. Aqui está o ponto final do estoicismo. Quando você constrói caráter, o resto se organiza ao redor. Resultados variam. Circunstâncias mudam, mas quem você é se torna seu eixo. Imagine atravessar perdas, críticas e incertezas sem perder a si mesmo. A sétima verdade estoica é profunda e silenciosa. Quando você cuida do seu caráter, a vida pode até balançar, mas não te derruba. Parar de se preocupar não é abandonar a responsabilidade, é assumir a única que realmente importa. Ser alguém firme, lúcido e íntegro, independentemente do cenário. É assim que a vida começa a dar certo, não porque tudo melhora fora, mas porque você melhora por dentro. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal agora. Aqui a gente constrói uma mente forte para tempos difíceis e uma vida mais consciente todos os dias.